Bem, vamos lá. Passa Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha sido acabada, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram levados numa prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e sereis salvo, você e os de sua casa. E pregaram a palavra a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, então partiram. Amém? Vamos orar? Ó Pai, nós queremos neste momento, em nome de Jesus Cristo, pedir que o Senhor nos conceda a graça para podermos, Deus,
ministrar a Tua palavra, para podermos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, escutar o Teu conselho, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, a Tua palavra, e que na manhã deste dia em que estamos aqui para ouvir a Tua voz, que possamos ser sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém. Durante o século passado, amados, o mundo se tornou urbano. No início do século passado, somente 13% da população mundial vivia nas cidades. Nas últimas 2 décadas do século passado, houve uma migração de mais de 1 bilhão de pessoas para as cidades. Em 1950, somente 2 cidades, Nova York e Londres, tinham mais de 8 milhões de habitantes. No fim do século passado, estas cidades passaram de mais de 22 milhões de habitantes. Estima-se que 33 cidades deverão ter mais de 8 milhões de habitantes até o ano 2015, sendo que 19 delas estarão na Ásia. E é interessante que as grandes cidades, elas são caracterizadas pela pobreza. Por exemplo, 30 a 50% dos habitantes que moram nas cidades, 30 a 50% dos habitantes, eles vivem em condição de pobreza ou miséria. Existe uma diversidade racial nas cidades, uma diversidade étnica, existe uma diversidade cultural, existe um pluralismo religioso profundo. E por isso, as cidades, elas representam um desafio para o serviço cristão. E é interessante que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai à Macedônia, e nessa segunda viagem, inclui 3 grandes principais cidades dessa região, que é a cidade de Filipos, onde ele implanta a igreja dos filipenses, Tessalônica e Bereia. E exatamente após uma profunda direção do Espírito Santo de Deus para ir a Filipos, Paulo chega nesta grande cidade, uma das maiores cidades ali daquela região, e ele planta o evangelho, e ele realiza o serviço cristão em meio a um grande centro. Paulo é muito estratégico, ele entende bem a missão na cidade, e ele parte para este lugar sob a direção forte do Espírito Santo, depois de ter sido impedidos. É interessante como Paulo tinha uma percepção de Deus tremenda. Paulo era uma pessoa de um discernimento profundo, porque se eu fosse impedido de pregar o evangelho em qualquer lugar, provavelmente eu atribuiria esse impedimento ao diabo. Se eu chegasse aqui e dissesse: olha, eu tentei pregar o evangelho lá naquele hospital, mas algo me impediu. Mas depois eu fui para aquela escola, e quando cheguei lá para pregar o evangelho também outra coisa me impediu. Se eu dissesse isso, provavelmente no nosso inconsciente já iríamos entender que se algo impediu que eu pregasse o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Quem impediu? Quem é que impede a gente de pregar o evangelho? Quem é que tem interesse de impedir a gente de pregar o evangelho? Claro, não precisa ser nenhum super espiritual, um profeta, para entender que quem impede da gente pregar o evangelho é o diabo. Mas o texto diz que Paulo foi impedido pelo Espírito de pregar o evangelho, tanto na Ásia como na Bitínia. Quer dizer, ele era um homem de uma profunda sensibilidade ao Espírito, ele tinha um discernimento profundo do Espírito Santo. Quando ele percebeu que havia impedimentos, ele para naquele lugar e ele recebe à noite uma visão, onde ele tem a direção, ele e a sua equipe missionária, para ir à cidade de Filipos. Chegando lá, ele implanta a igreja aos filipenses, uma igreja que nasce sob o poder de Deus, nasce a partir da conversão de uma empresária, depois a libertação de uma jovem escrava possuída de um espírito de adivinhação que dava lucros a uma cooperativa satânica, porque é interessante que o texto diz que essa escrava, ela tinha senhores. Vários senhores lucravam com as adivinhações dessa jovem. Eles formaram uma cooperativa onde o lucro girava em torno das ações demoníacas. E Paulo então é usado pelo Senhor para trazer libertação a essa jovem.
sofre as consequências de ter desfeito o lucro desses senhores, vai à prisão, sem julgamento nenhum. Na prisão o Senhor transforma a vida de um carcereiro e toda a sua família. E aí Paulo implanta a igreja aos filipenses, no meio dessa ação poderosa do Espírito Santo, no serviço cristão na cidade. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês a algumas verdades sobre o serviço cristão na cidade que esse texto nos ensina. A primeira é que o serviço cristão na cidade alcança pessoas que vivenciam sua religiosidade em meio às atividades da sua vida empresarial. Porque a primeira pessoa que Paulo evangeliza é uma mulher chamada Lídia, que é da cidade de Tiatira, que ficava lá no vale de Lico, perto ali do mar Egeu. E exatamente ela é representante de uma espécie de tinta muito cara. Lídia era uma mulher rica, ela era uma empresária, mas ela é religiosa. Ela está num lugar de adoração, onde Paulo vai todos os dias ali orar. E nesse lugar de religiosidade, onde encontra essas mulheres piedosas orando, Paulo proclama o Evangelho, Paulo anuncia a graça de Deus. E esta empresária, apesar de todo o seu ofício, de sua empresa, ela é tocada, o coração dela é aberto para crer em Jesus. Porque o serviço cristão, o serviço do cristão na cidade, precisa ir ao encontro das pessoas, com a proclamação do Evangelho, onde as pessoas se encontram. O empresário vai ser alcançado no meio da sua empresa, o profissional liberal vai ser alcançado no meio da sua profissão, o professor também. Porque de alguma maneira parece que nós nos esquecemos que a nossa espiritualidade, ela não é apenas expressa quando estamos adorando a Deus num templo. Na verdade, tudo para Deus é culto, tudo para Deus é adoração. Não existe algo mais sagrado. Na verdade, a vida se torna sagrada a partir do Evangelho. A vida se torna sagrada em nossas atribuições, nossas funções. E Paulo, ele tem essa sensibilidade de ir aonde pessoas estão adorando, porque o homem, mesmo sendo empresário, mesmo sendo profissional liberal, advogado, ou trabalhador, ou funcionário público, ele tem no seu coração um desejo imenso de adorar a Deus, e ele precisa ser alcançado nessa expressão da sua religiosidade em meio à sua vida empresarial, como fez Paulo ao pregar o Evangelho a Lídia em Tiatira. Então nós precisamos entender isso. Onde estão aquelas pessoas que em meio às suas atividades profissionais estão com sede de Deus? Onde estão essas pessoas? A igreja tem um teólogo alemão que morreu num campo de concentração nazista em 1945, o Dietrich Bonhoeffer. Dietrich, ele dizia que a igreja só existe quando ela existe para o outro. Nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para o outro. Jesus disse que o sal precisa ser salgar, precisa ter sabor, porque se perder sabor, nada para nada mais presta. A luz precisa brilhar, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, mas no velador para iluminar todos. E aí Paulo, ele tem essa compreensão, ele procura saber onde é que tem pessoas que estão adorando, onde tem pessoas com sede da espiritualidade de Deus. Ele vai ali, prega o Evangelho, e a graça de Deus alcança esta mulher, esta empresária. Em segundo lugar, amados, o serviço cristão na cidade, ele confronta as estruturas do lucro de origem maligna. Porque quando Paulo sai todos os dias para esse lugar, acompanha Paulo e a Silas e aos seus amigos, uma jovem, que é interessante o que essa jovem diz. Novamente, se Paulo não fosse um homem de discernimento, ele ia dizer: glória a Deus, Deus está fazendo a obra no coração dessa jovem. O Senhor está tocando no coração, porque o que ela dizia de Paulo era a pura verdade. Ela dizia a todos que ali estavam: estes homens que anunciam os retos caminhos de Deus são servos do Senhor. Se Paulo não tivesse um profundo discernimento, Paulo iria dizer: está vendo como o Evangelho está fazendo a obra no coração dessa jovem? Ela já está sendo tocada, apesar do envolvimento dela com magia, com feitiçaria,
mas ela está sendo tocada, ela se tornou amiga do Evangelho. Até a gente criou esse termo, né? Um cara é amigo do Evangelho. Eu não sei o que é um amigo do Evangelho. Eu sei que Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Então, não existe um meio termo. Mas Paulo estava lá, e é estranho, que eu fico tentando entender, eu já tentei estudar e ler algumas coisas, porque Paulo não expulsou esse demônio a princípio, porque ele sabia que era um espírito maligno, e ele ficou perturbado, só depois de muitos dias, que todas as vezes que Paulo ia para o lugar de adoração, essa jovem possuída por esse espírito falava aquelas palavras. Foi depois de muitos dias que Paulo, ele já não suportando mais, expulsou o demônio. Alguns estudiosos especulam que Paulo de alguma maneira estivesse receoso das consequências de ter que mexer com o lucro alheio. Bem, isso é pura especulação, mas de fato o que aconteceu foi que quando Paulo expulsou o F.F. Bruce, ele diz que quando Paulo expulsou o espírito que possuía esta jovem, ele expulsou a fonte de renda dos senhores. Ao expulsar aquele espírito, Paulo também expulsou o lucro. Paulo desfez uma estrutura, do lucro que tinha como fonte o diabo. Amados, se nós começarmos a pregar o Evangelho de tal maneira que as estruturas do lucro, de fontes malignas, comecem a ser mexidas, provavelmente a pancada do bombo possa mudar para o nosso lado. Talvez nós não estejamos mexendo com essas estruturas. Provavelmente a pregação do nosso Evangelho, ela é de tal maneira que deixa as pessoas adequadas às estruturas de lucros de origem maligna. Porque quando Paulo disse aquele demônio: sai desta jovem, em nome de Jesus, na hora que ele expulsou, os senhores dessa jovem perceberam que a fonte de lucro deles estava desfeita, tinha sido também exorcizada. O serviço cristão na cidade precisa ser de tal maneira exercido que as fontes de lucro, as estruturas do lucro de origem maligna possam ser desfeitas para trazer libertação às pessoas. Porque existem estruturas que são armadas e arquitetadas para o lucro, onde a pessoa é escrava, é apenas um mero instrumento dessas estruturas. É por isso que, quando países são dominados por cartéis de drogas, e o Evangelho começa a ser pregado, como na Colômbia, uma das razões, vocês sabiam que na América Latina, a Colômbia é o país que mais persegue evangélicos? Existem cristãos evangélicos sendo mortos na Colômbia, por uma simples razão: aqueles que estão sendo alcançados pelo Evangelho estão deixando de trabalhar para os narcotraficantes. Eles estão deixando de dar lucro. Já imaginou, amados irmãos, se a igreja começa a pregar o Evangelho de tal maneira que venha a esvaziar o uso de álcool, de drogas, essa máquina, do carnaval brasileiro? Já pensou como seria diferente assim? Qual seria o olhar que a nossa sociedade teria para a igreja evangélica? Então, o serviço cristão na cidade precisa confrontar essas estruturas malignas do lucro. Amados, agora existe uma outra verdade nesse texto: é que o serviço cristão na cidade precisa chegar nos lugares onde existe a criminalidade e a marginalização das pessoas. Paulo, ele foi injustamente surrado na praça, sem nenhum julgamento, sem nenhum processo legal, e foi parar numa prisão. E ali na prisão, Paulo resolveu, de alguma maneira, aproveitar aquele momento, aquele contexto, para adorar a Deus, para fazer um culto ao Senhor. Ficou preso num cárcere interior, por ordem dos magistrados da cidade de Filipos, e ali Paulo e Silas, à meia-noite, eles decidiram adorar a Deus, oravam e louvavam ao Senhor.
E aí todos os presos ouviam Paulo ministrando, ouviam Paulo adorando a Deus, Paulo e Silas. Aquele ambiente onde tinham pessoas presas, criminosos, gente oprimida, gente agrilhoada, aquele ambiente de prisão, de repente é invadido pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Paulo e Silas louvam a Deus, e Deus então envia um terremoto que abala as estruturas daqueles cárceres, e todas as prisões são abertas. E o carcereiro, quando acorda, pensa que todos os presos tinham fugido. Ele sabia que seria torturado, seria morto com a sua família. Ele não suporta essa possibilidade. Ele pega a espada para cometer suicídio, quando Paulo grita para ele não lhe fazer mal algum. E ele então treme no pé de luz e pergunta a Paulo e a Silas o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. E ele crê em Jesus, ele trata dos ferimentos de Paulo e Silas, e ele leva Paulo e Silas para sua casa, lhes dá um jantar, e a sua família se converte, é batizada, e ele alegre celebra ao Senhor. E tudo começou dentro de uma prisão. Amados, se existe uma coisa na cidade que desafia, é o sistema carcerário. Eu estava ouvindo uma reportagem. 95% das pessoas que cumprem pena não se recuperam, voltam ao crime. Não sei se nós estamos angustiados ou intercedendo pelos encarcerados, porque quando Jesus chegar no último dia, Ele vai dizer a muita gente: eu estive preso e você não me foi ver. O Cristo oculto, o Cristo que não aparece na religião, mas que está em hospitais, prisão, no que está nu, no que está com fome, no que está com sede. O sistema carcerário brasileiro é um problema seríssimo. Entra governo, você já, em algum momento nos debates políticos, vocês já ouviram algum dos candidatos discutindo a questão do sistema carcerário brasileiro? Gente, eu estava vendo uma reportagem. Nessa mesma reportagem tinha lá uma cela que a temperatura ambiente, por causa do excesso de pessoas, era em torno de 55 graus. Tamanha era a superlotação daquela cela. É uma bomba relógio. É de lá que os grandes criminosos comandam os crimes, os ataques, o tráfico. É uma estrutura apodrecida. E Paulo, ele foi com o evangelho para dentro de uma estrutura assim. E foi numa estrutura dessa que uma família inteira, de um homem rude, que só sabia lidar com gente ruim, com criminosos, foi neste lugar que a graça de Deus, a glória do evangelho chegou. Foi neste lugar que a salvação chegou, porque é assim mesmo. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas está aí o desafio de quem vive na cidade. Sistemas carcerários, as prisões. Até nós nem gostamos de pensar na possibilidade, porque a gente arrisca muito, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a pastoral carcerária, que existe, pode procurar que você vai encontrar. E é um desafio, amados. É um grande desafio. Amados, tem uma outra verdade aqui que esse texto nos ensina: é que o serviço cristão na cidade, ele precisa confrontar as injustiças e a ausência de respeito aos direitos humanos. Paulo era muito espiritual, mas ele expulsava demônio, ele orava por enfermo, ele pregava o evangelho, ele fez tudo isso aqui na cidade de Filipos. Ele pregou o evangelho e Lídia se converteu. Ele expulsou o demônio da jovem que era possessa. Ele pregou o evangelho na prisão ao carcereiro. Mas no outro dia, os magistrados se reuniram, chamaram o carcereiro e disseram: olha, vai dizer a esses prisioneiros que eles podem sair. Gente, é tremendo essa capacidade de Paulo perceber
que espiritualidade não pode ser dissociada da consciência dos direitos legais. Porque na hora que o carcereiro chegou e disse: olha, os magistrados disseram que vocês podem sair. Ele disse: saiu não. Eu conheço os meus direitos. Eu sou cidadão romano e vocês me deram uma surra na praça. Vocês me julgaram, vocês me sentenciaram sem me dar direito de defesa. Eu fui lesado nos meus direitos. Irmão, a gente tem que pregar o evangelho, expulsar demônios se for o caso. Agora, irmão, demônio de injustiça social a gente só expulsa com conhecimento dos nossos direitos. É como dizia Caio Fábio, isso aí eu tenho certeza. A gente fica dizendo: sai demônio de safadeza econômica de Brasília, e voltando neles. A gente fica espiritualizando, irmãos, vai haver um grande avivamento no Brasil, a marcha para Jesus está aí. Nós vamos ficar lá no ponto, na ponta sexta, onde tem uma imagem. Nós vamos amarrar os demônios que vêm dali, pedir que os da África migrem, para não fazer esse turismo demoníaco. Então a gente amarra os da África amarra os da gente, fica todos os demônios amarrados, ninguém navega. E aí a gente estende a mão para Brasília, repreende os demônios. Aí passa anos e o cristão não verifica nem se o seu candidato tem ficha limpa. Aí fica orando: Senhor, traz um avivamento para a tua igreja, Jesus, um avivamento para o Brasil. Avivamento, aviva, Senhor, o Brasil. Como? Paulo, irmãos, ele pregava o evangelho no poder do Espírito. Ele expulsou demônio, ele curou enfermo. Mas na hora que ele percebeu que os seus direitos legais, seus direitos de cidadania foram violados, ele disse: eu não sou alienado não, eu sou crente, mas não sou alienado não. Vocês me surraram, sendo eu. Aí quando os meus magistrados ouviram isso, ficaram com medo. Sei o que a gente fez, a gente vai ter problema com o império. O homem é cidadão romano, não poderia ter sido surrado em praça pública sem julgamento. Isso nos ensina muito, nós sofremos muito. Por exemplo, todas as igrejas hoje é uma angústia. Tratamento acústico é um negócio assim sério, viabiliza a construção de muitas igrejas. Não estou dizendo necessariamente que é errado, mas eu moro ali, por trás do busto de Tamandaré, e na semana que antecede o carnaval, o Ministério Público, com muita consciência de respeito ao próximo, determina que os blocos só toquem até 2 horas da manhã, com som ambiente. Lá em casa, eu confesso que às vezes na crise financeira dá vontade de fazer alguma coisa assim no terraço, montar para o pessoal ficar lá, porque a casa abala. Eu fico até 2 horas da manhã, e como eu tenho um sono terrível, eu vou dormir lá para as 3. E o Ministério Público, poxa, o Ministério Público é assim, de uma sensibilidade, de um respeito aos nossos direitos. Agora eu queria ver se fosse uma igreja evangélica, se fosse uma pregação do Evangelho, se a gente descesse pulando para Jesus Cristo de Nazaré, lá se essas coisas seriam assim. Sabe, amados irmãos, nós somos tão alienados. O Brasil, ele é muito hipócrita, o Brasil, porque o Brasil, ele diz que é um país laico, mas a maioria dos nossos feriados, e até sofremos multas se trabalharmos neles, são feriados de origem religiosa, de natureza religiosa, o que não poderia ser, porque somos um país laico, segundo se diz a Constituição. Não temos uma religião oficial. Mas eu me lembro que, lendo um dos livros de Rubens Cavalcante, que quando aconteceu do decreto de reservar um dia de outubro para a padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, o único pastor brasileiro que enviou um documento para Brasília exigindo a revogação dessa lei foi o pastor da Igreja Brasil para Cristo, Manuel de Melo. Todos os pastores ficaram calados. E aí o Robson Cavalcante disse que nós deveríamos trocar
o nome de protestante para favorante. Porque nós não protestamos com nada, nós somos a favor de tudo. Paulo não, Paulo estava ali na prisão, consciente de que seus direitos tinham sido violados. E aí o John Stott diz que parece que Paulo foi aquele responsável pela primeira greve branca documentada. Foi a primeira greve branca. Não, eu não saio daqui enquanto eles não vierem me pedir desculpa. Eu faço questão de passar mais um tempinho aqui na prisão. Eles têm que vir aqui e saber que eu sou cidadão romano, que eu conheço os meus direitos. Eu conheço os meus direitos. Nós estamos vivendo, gente, eu estava vendo ontem a decisão de um juiz de fazer com que no registro de uma criança, a criança tivesse 2 mães e um pai. Gente, esse pessoal está brincando com a gente. Quer dizer, a Constituição é rasgada assim, a nossa Constituição mesmo. Juiz, vai um juizinho assim, dá, né? De repente tem uma juizite e na juizite dele ele decide, cria uma jurisprudência. Ele decidiu que é o seguinte: tem duas mulheres que se casaram, né? Então elas tiveram com um amigo um filho, uma delas. E aí na hora do registro o juiz entendeu que de fato a criança deveria ter no registro 2 mães e um pai. Esse ele chamou assim, que foi, essa minha decisão foi baseada na polipaternidade. Porque tem o poliamor, polipaternidade. Poliamor é você amar todo mundo, ninguém é de ninguém, é um poliamor. Tá assim. E a gente fica assim, sabe, sem reivindicar nada. Paulo não. Paulo teve um serviço cristão na cidade com uma consciência profunda dos seus direitos. Nós precisamos conhecer os nossos, não só à luz da palavra, mas à luz do que somos. Eu estava num debate sobre a questão do casamento homossexual, e uma ex-vereadora aqui da cidade de João Pessoa chegou para mim e disse: olha, nós que defendemos os direitos do casamento homossexual, nós somos cidadãos e pagamos os nossos impostos. Eu disse para ela: sim, nós também. Não tem como não pagar imposto. Eu compro um feijão, farinha, açúcar, estou pagando imposto. Nós somos cidadãos também. E aí eu disse para ela: olha, Francinete, eu quero lhe dizer uma coisa, que você preste muita atenção, que todo mundo está lhe vendo, e os evangélicos votam também. E como alguém disse que consciência social de político é a possibilidade de perder voto, ela disse: não é a minha. Eu disse: eu espero que não. Eu quero lhe chamar a atenção disso. Então nós estamos vivendo um momento muito sério na política brasileira. Nós precisamos neste momento, irmãos, nós estamos orando. Você tem orado pelo Brasil? Vocês têm orado por um grande avivamento? Mas sabe de uma coisa? Vai acontecer uma ação poderosa sua agora em outubro, não é? Quando você vai votar. Isso é espiritual. Tem até irmãos que dizem: eu vou anular meu voto. Irmão, você sabe quais as implicações disso para quem quer estar ainda no poder, para quem deseja empobrecer mais esse Estado, para quem deseja estabelecer, olha, no passaporte, no formulário de passaporte agora está assim, por influência da Suplicy, da Marta: sexo masculino, feminino, indefinido. Preto, branco, cinza. Porque à noite todos os gatos são pardos. Vocês estão entendendo? Projetos que tramitam para acabar com os dias dos pais e das mães nas escolas. Porque e as crianças que têm pais que são homossexuais, como é que elas ficarão? E a gente está falando isso, todo mundo fica com medo na igreja. Olha lá que gravam, joguem no YouTube. De repente essa igreja vai ser processada, ou eu. Então nós estamos assim.
E aí a gente fica espiritualizando. Irmão, isso é uma ação muito demoníaca. Claro que é. Tinha gente adivinhando aqui em Filipe, tinha gente ganhando com a adivinhação de um espírito maligno. Mas nesse momento Paulo não foi expulsar demônio, não. Sai demônio, sai demônio. Não, Paulo, quando veio a ordem, vocês podem ir, Paulo disse, não iremos se as autoridades, os magistrados não vierem até aqui. Porque nós somos crentes, pregamos o evangelho, expulsamos demônios, desfazemos as estruturas do lucro satânico. Mas se existe uma coisa que nós somos conscientes, são dos nossos direitos. Enquanto vocês não vierem aqui para pedir desculpas, nós não sairemos da prisão. Só para causar pressão, para dar uma pressão, não é? Para dar uma pressão. A gente sabe que esse é um momento muito sério, e o serviço cristão na cidade exige um desafio profundo de cada um aqui. De você na universidade, saber pregar o evangelho com inteligência, porque quando não se sabe, cala-se. Você fica um agente secreto de Jesus de Nazaré no seu curso, um 007 da glória. Ninguém sabe da sua identidade. Você é um funcionário público e ninguém sabe que sequer que você confessa a fé em Jesus Cristo, né? Você se envolve com um político, veste a camisa de um político que coloca Deus é fiel. Aí você acha que o cara, rapaz, é amigo do evangelho, amigo do evangelho. Amigo do evangelho. Sabe, como eu estava numa igreja, quando eu era membro de uma igreja aí, que numa santa ceia, se encheu-se de político no púlpito, aí deram uma palavra, chegou lá e disse, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, de um só Pai que é o nosso Deus. Eu sou espírita. Isso numa santa ceia no púlpito da igreja. Aí, Jesus do céu, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. E aí é aquela coisa do cara que, como disse G.C. Quirino, né? Tem um dos causos lá que um coronel chama um dos seus capangas para ser candidato, e ele começa a dar as razões. E uma das razões ele disse, eu quero nada, doutor, porque para eu ser candidato eu tenho que bater bombo em terreiro de umbanda, dar glória a Deus em igreja pegue e pague, e participar de meia missa e ainda sair comungado. Esse pessoal é acendendo uma vela para Deus e para o diabo, irmãos. Nós não podemos nos deixar, nós não podemos ser ingênuos. Nós somos cristãos, temos a mente de Cristo, amém? Vamos orar a Deus? Pai, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a entendermos o nosso serviço cristão, o nosso trabalho na cidade, que o Senhor nos capacite, nos habilite a compreendermos que Tu nos levaste para pregar o Evangelho onde as pessoas estão exercendo suas profissões, a desfazermos em nome pelo poder do Teu Evangelho as estruturas do lucro maligno, e Senhor, entender também que aonde existem as prisões, o crime, o Evangelho precisa chegar como chegou no cárcere de Filipos, e compreender que a nossa missão também confronta as injustiças e a ausência de respeito aos direitos humanos. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, compreender a dimensão e a complexidade que essa missão nos exige, mas pedimos a Tua graça, o poder e a plenitude do Teu Espírito Santo, para que façamos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.